da palavra. Pastor Sênio Lucélio, nosso preletor dessa noite. Pastor Lucélio, a palavra está com o senhor. Pastor André, muito obrigado pela oportunidade que me foi dada. Hoje nós temos o altar de Rondonópolis, Mato Grosso do Norte, e essa reunião de sábado é muito importante. Obrigado de verdade por essa oportunidade. Também quero agradecer a presença de todos os pastores, co-pastores, os pastores auxiliares, irmãos que estão conosco na sala. Muito obrigado. Nós já fizemos a oração de arrependimento, muito poderosa. Então nós vamos entrar. Hoje foi um dia importante para nós aqui na Flórida. Nós estávamos orando para o nosso arrependimento. Nós fizemos já o terceiro arrependimento hoje. Gastamos todo o dia fora da nossa casa para Miami, onde foi o lugar que fizemos. Dá mais ou menos 1h40. E foi muito poderoso. No final da nossa comunhão, eu gostaria de mostrar algumas fotos para os irmãos do que aconteceu hoje. Muito poderoso. E eu estou feliz porque o Dr. Biel Teixeira, o nosso bispo sênior, ele já chamou hoje que o Brasil também vai estar em pano de saco agora no final desse mês. Isso é maravilhoso. Todo o Brasil vai para as ruas mais uma vez se vestir de pano de saco. Esse caminho que o Senhor escolheu para nós, ele é exatamente para matar o orgulho, a soberba. Irmãos, vocês nem imaginam do que Deus está nos livrando. Nem imaginam. Eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Eu espero poder ajudar todos vocês. O ponto é esse. Nós precisamos estar claro de uma coisa. Quem vencer vai herdar tudo. Quem perder não herda nada. Em outras palavras, nós não temos direito de perder. Eu me refiro ao arrebatamento. Todo que perder o arrebatamento não herda nada. E eu menciono coisas positivas. Eu menciono um corpo glorificado, eu menciono a imortalidade, eu menciono a incorruptibilidade, eu menciono a poder estar na presença de Deus, poder participar da mesa das bodas do Cordeiro, poder entrar na eternidade para sempre. Eu me refiro à Nova Jerusalém, à vida eterna com Deus. Quem perder não herda nada. O inferno não é um lugar positivo. Nós não podemos tomá-lo como uma herança para alguém. Aquilo não é uma herança. Aquilo é um lugar de juízo final. Nesses dias, eu estava tendo comunhão com o pastor André um pouco antes da nossa reunião, e eu expressava para ele uma preocupação. Irmãos, nós, na quarta-feira, recebemos uma palavra dos poderosos profetas da eternidade. Nós já estávamos vindo em uma sequência de celebrações. Então, as celebrações, o Senhor foi ocupando as reuniões globais de quarta-feira, as vigílias da sexta-feira global e as reuniões globais de domingo, o Senhor foi ocupando com as celebrações. Nós nunca vimos tantos aleijados, cegos, nunca vimos andar e ver como nós estamos vendo agora. Mas estamos fazendo diferente de Cafarnaum, porque Cafarnaum viu muitos milagres que Jesus fez e eles não celebraram, não se converteram. Então, o castigo para Cafarnaum vai ser muito grande. Nós não somos Cafarnaum, nós estamos vendo os milagres e nós estamos celebrando. Aleluias!
Isso é poderoso. Agora, quando eles chegaram na quarta-feira, havia uma celebração, mas eles falaram mais ou menos 3 horas e meia. Depois veio a celebração daquela cega, aquela senhora que viu 34 anos sem poder ver. O Senhor abriu os olhos dela. Mas na quinta-feira, durante o nosso discipulado internacional com o Dr. Augusto Macuengo, eles vieram e eles fizeram um resumo para nós. Irmãos, vocês sabem que eu anoto muita coisa. E eu estou trabalhando mais uma vez em uma lista de pecados. Nós concluímos até o pecado de número 1000, de 668 até o 1000 foram 332. Mas acredito que vai dar esses pecados para nós continuarmos no clamor da meia-noite, fazendo arrependimento de 60 pecados por semana. Até o final do mês já termina, já vamos chegar aos 1000 pecados. E eu estou trabalhando exatamente para ir até o final do ano. Isso vai dar mais ou menos 215 pecados a mais. Então vocês imaginam, eu estou envolvido com o pecado. Não é fácil. Então quando alguém está falando, ou os profetas, o arcebispo, eu estou anotando. Vocês sempre observam que eu estou anotando. Mas eu fiquei em choque porque na quinta-feira eu nunca tinha visto tanto. E quando eles falaram em um tempo tão curto, já não era pecados, já não saía da boca deles pecados. Quando eles mencionavam, o que eles falavam em 2 Pedro capítulo 2 e 3 era rebelião. É um nível muito elevado e aquilo me chamou a atenção. Eu fiquei chocado, porque a 2 Pedro 2 e o 3, o nível de rebelião que o Senhor iria encontrar na terra nos últimos dias, ele é mais grave do que um pecado. Meu Deus, então eu fui anotando e eu gostaria de falar apenas alguns para os irmãos que me deixaram chocados. O primeiro que ele falou, ele não toca abertamente, aquilo o Espírito me dá e eu fecho aquele pecado. E quando vem já o pecado, ele já me dá o versículo. Eu vou para o versículo. Então, se você faz 200 pecados, tem que ter pelo menos 250 versículos. Porque há pecados que você precisa de 2, 3, 4 versículos, ou até mesmo um texto. Então, um pecado que eu escrevi na quinta-feira foi abandonar a cruz de Cristo. Mas isso é um pecado grave. Agora, esse pecado, ele abre a porta para os outros 14, porque em um dia é 15 pecados que nós tratamos do clamor da meia-noite. Então, você pode ver que o primeiro pecado, ele é a porta para os demais. Eu não sei como, mas isso tem ocorrido. Eu não tinha percebido, só a nossa arcebispa, ela recentemente do clamor, ela falou, esse primeiro pecado, ele abre para os demais. Eu não sei se vocês ouviram ela falar. Eu fiquei chocado. Então, quando eu começo a ver ela falar, eu falo, mas como que foi escrito isso? Como? Porque eu simplesmente peguei e escrevi. Como que aquela sequência que está colocada ali, eu não tive essa capacidade. Mas agora eu escrevi, abandonar a cruz de Cristo. Isso está, eu não vou passar os versículos porque não é esse o meu encargo. Eu vou abrir apenas para os irmãos. Mas já está tudo pronto aqui, essa relação. Então, o segundo, permitir pecado na igreja. Oh, irmão, aqui ele começou a entrar já em 2 Pedro. Permitir o pecado na igreja. E eu observando, falei, puxa, Senhor, quantas vezes, primeiro, eu abandonei a tua cruz, mas segundo, quantas vezes eu permiti o pecado na igreja. Irmãos, eu tenho 25 anos que eu estou servindo com a minha esposa. Meus filhos já nasceram em viagens. Irmãos, eu pequei muito. E eu permiti muito pecado na igreja. Estava tendo comunhão com o pastor André e nós chegamos à conclusão que nós fizemos isso realmente.
O outro, permitir heresia destruidora na igreja. Não é apenas uma heresia, nós vamos ver hoje, é uma heresia que destrói a igreja. E esse pecado está relacionado à rebelião. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Depois tem um outro, permitir ser reduzido o padrão de santidade de Deus na igreja. Reduzir o padrão de santidade de Deus na igreja. Irmãos, eles falaram na quinta-feira. Isso aqui é muito grave. Quantas vezes eu fiz isso? Ah, mas não importa, isso é um pecadinho. As irmãs chegavam quase nuas nos cultos. Ah, mas aqui o diretor-geral, o presidente-geral não permite que você fale aqui que as irmãs estão com pouca roupa, você tem que pregar o evangelho, fecha os seus olhos para isso. Mas, irmãos, isso aqui é sério. É sério, porque você acaba promovendo a cobiça, que é um pecado terrível, que é você promover a cobiça na igreja. Isso também eu anotei. Senhor Jesus, como que eu não via isso? Tem um outro. Permitir modernismo entrar dentro da igreja. Ele usou essa palavra modernismo muitas vezes. O que é modernismo? Aqui tem uma série de itens. Por exemplo, a irmã casada dentro da casa, existe hoje o quê? Os movimentos. Movimentos que a igualdade. Então, a mulher ela tem a igualdade. Ela manda mais do que o homem na casa. Modernismo é você pegar o que hoje eles consideram modernos e trazer isso para a igreja. Igualdade social. Nós temos direitos de fazer o que nós pensamos. Se vocês fizerem isso na igreja, os direitos humanos vão tocá-los. Aqui nos Estados Unidos é pior, porque tem coisas aqui que se você for fazer, a polícia te prende na hora. O modernismo, irmãos. Homens, eu não estou generalizando, mas hoje os homens homossexuais, boa parte deles, os direitos dos homens aqui nos Estados Unidos foram arrancados. Arrancados. Então, como o homem ele não pode exercer a sua autoridade, ele acaba se tornando homossexual. Homossexual. Porque ele não pode falar alto com a mulher, ele não pode falar alto com a mulher, ele não pode... Ele tem que tomar muito cuidado, senão ele vai preso. Ele vai preso. Então, ele não pode, se frustra, vira homossexual. Então, o modernismo é um pecado terrível, e eu permiti isso entrar. É terrível. Eu vou ler mais um. Permitir direitos humanos, política, democracia entrar dentro da igreja. Eu nunca imaginei que isso era um pecado. A política dessa terra, nós que estamos nos preparando para sair para os céus, por que nos envolvermos com política? Esse político é bom, não, aquele político é melhor. Irmãos, desde quando algum político atende à agenda de Deus na terra? Não, esse político ele é contra o aborto, mas a pergunta é, ele atende à agenda de Deus na terra? Não. Ser contra o aborto é um item, mas o plano de governo dele não atende. Nenhum político na terra consegue servir o reino de Deus. Nenhum. Por isso todos estão relacionados com a árvore do conhecimento. Segundo, direitos humanos. Eu não sabia disso. Isso vai destruindo a igreja como um câncer. O outro, permitir trivialização dos atributos de Deus entrar na igreja. Trivializar é baixar os atributos de Deus. Não, isso não é importante. É você pegar todos os atributos de Deus que estão relacionados, irmãos. O primeiro deles é santidade. A justiça.
São atributos diretamente de Deus. Nós não nos preocuparmos em introduzir isso nos irmãos. Irmãos, eu disse a primeira frase no início: quem vencer herda tudo. Quem perder não herda nada. E eu não sabia que isso era um pecado. Então eu tenho 25 anos servindo como um pastor apóstata. Um outro pecado, não lutar com todas as suas forças pela verdade do evangelho. Eles também falaram, isso é terrível. O evangelho em Filipenses, Paulo lutou pela verdade do evangelho. A verdade do evangelho precisa prevalecer. O que está sendo falado hoje, a mensagem que está chegando para nós, a mensagem que os profetas têm para nós, essa é uma mensagem que nós não podemos trivializar. Nós temos que falar. Nós temos primeiro que viver, mas temos que falar. E não dá para falar só uma parte. Ou é tudo ou é nada. De quem é o ministério? Eu não estava, irmãos, diante do Senhor, eu não estava claro. Nessas madrugadas de oração, de arrependimento, o Senhor tem falado tanto comigo, ministrado tantas coisas novas para mim. E o ministério, de fato, não é nosso. Nós colocamos o nosso ministério nos pés dos enviados do Senhor. Entregamos e agora passamos a cooperar. A cooperar. O ministério de arrependimento e santidade, ele é das duas testemunhas de Apocalipse 11. Nós nos tornamos cooperadores. A função desse ministério é nos conduzir para Cristo. Para Cristo. E um dos grandes pilares desse ministério, irmãos, um dos grandes pilares é o arrependimento. A santidade, a justiça são o que sustenta. Esse é o conteúdo da mensagem que eles trouxeram para nós. Por eles não mudarem a mensagem, nós estamos vendo tão grande avivamento em toda a terra. Um outro pecado que eu anotei, não falar a verdade do evangelho. Um é lutar pela verdade, o outro é não falar. Santo Deus, o outro, permitir o falso evangelho que remove o temor de que Deus não vai julgar o pecador. Eu vou repetir, permitir o falso evangelho que remove o temor de que Deus não vai julgar o pecador. Irmãos, vamos ser sinceros? Eu creio que a maioria aqui, nós que estamos vindo da apostasia, isso aqui nós estamos todos enquadrados, permitir que o falso evangelho que remove o temor de que Deus não vai julgar o pecador. Nós pregávamos um evangelho, eu vou falar por mim, um evangelho que não trazia esse temor para o pecador. Irmãos, nós chegamos em um nível de trivializar o inferno que nós não gostávamos de falar do inferno. Nós tínhamos tanta convicção que na podridão dos nossos pecados nós iríamos reinar, que nós nem tocávamos no inferno. Não, vamos reinar com Cristo. Nós decoramos isso. Era um chavão, está tudo decorado, mas agora que a luz chegou e nós estamos vendo a nossa condição, é muito grave. E a primeira frase é: quem vencer herda tudo. Quem perder não herda nada. Então eu trivializei o evangelho. Nós não tocávamos no inferno. Então, quando nós não tocamos, isso aqui não é a verdade do evangelho, tira o temor dos irmãos. E pouco a pouco o temor vai saindo. Porque vem as bonitas mensagens, as mensagens de autoajuda. Você vai conseguir, não se preocupe, Deus vai te abençoar, ou Deus é bom todo tempo. Irmãos, isso é um tremendo perigo. Porque as pessoas realmente não dão atenção ao inferno. Perde o temor. Um outro pecado aqui muito grave também, o 1072, apoiar o pecado de cobiça dentro da igreja. Eu já comentei isso. Puxa, apoiar é não tratar com isso.
Quantas vezes eu vi pessoas indo para as reuniões para olhar para as irmãs ou para olhar para os irmãos? Irmãos, de uma maneira ou outra, quando a mensagem não vem para repreender isso, nós estamos apoiando. E eu fiz isso 25 anos. Eu não só apoiei, como eu promovi a cobiça. Irmãos, como eu estou me arrependendo. Um outro, desprezar os mandamentos de Deus. Eles falaram disso. Mandamentos não está relacionado apenas àqueles 10 mandamentos que Moisés escreveu em Êxodo 19. Sim, por um lado são aqueles 10 mandamentos, mas irmãos, há muito mais. O Novo Testamento inteiro são mandamentos também. Um testamento, ali você tem o que é positivo, mas você também tem o que é negativo. No reino de Deus, não existe dentro do reino de Deus um sistema de política que envolva democracia. Irmãos, o reino do qual nós fazemos parte, o sistema de governo é um sistema de governo real. Existe um rei e existe vamos usar a palavra, os súditos. Ele fala e nós obedecemos e acabou. Não existe democracia no reino de Deus. Então, nós temos no reino de Deus benefícios, quanto benefício, mas nós também temos o quê? Obrigações. Nós não podemos fazer tudo o que nós queremos. O que é essa lista de pecados? São itens que nós não conseguimos manter o padrão do reino de Deus. O Senhor estabelece um padrão e nós, todavia, não conseguimos. E agora, eu preciso de arrependimento. Eu preciso de sangue, porque é uma exigência do reino que eu me reconcilie. Se eu quero participar da manifestação, é uma exigência. Mas se o evangelho que eu estou pregando, ele não traz isso para os irmãos. Eu moro aqui nos Estados Unidos, e eu falei para vocês, no dia 4 de dezembro, talvez falta menos de 20 dias, eu posso me tornar cidadão americano. Irmãos, eu não vou generalizar, mas quantas pessoas no planeta Terra gostaria de ter uma cidadania americana? Um passaporte azul? Quanto? Eu tenho a residência permanente, o green card, e agora eu posso só fazer a aplicação. No dia 4. Então, 3 meses depois vou ter uma entrevista, depois já vai vir as coisas. Tem uma reunião especial, onde é reunido uns 200, 300 que vão pegar a cidadania, é feito um juramento pela bandeira americana. Se precisa fazer esse juramento, se precisar morrer pela bandeira, todo o juramento. Você está deixando a cidadania brasileira e você agora está se tornando um novo cidadão. Você está tendo uma nova cidadania. Inclusive, você pode mudar o seu nome, se você quiser. Eu pergunto a vocês me conhecem? Conhecem a minha esposa e a minha filha. Vocês acham que nós vamos querer essa cidadania? Nós estamos atrás de uma outra cidadania. Irmãos, nós moramos em um trailer. Não temos nada. Não temos mais nada. Nessa terra, não nos interessa, para mim, para minha esposa e a minha filha, mais nada. Ou nossa casa aí. Por que nós vamos nos preocupar agora com algo da terra, se a cidadania celestial está tão próxima? Eu estou querendo encorajar vocês exatamente nisso. Foque na sua eternidade. Eu estava orando esses dias de madrugada e me veio, porque como a nossa casa, ela tem essas rodas, então a casa não fica no chão, ela é móvel, tem 4 rodas e ela não fica no chão. Aí o Senhor me mostrou claramente, eu falei, puxa, eu contei para a Patrícia e a Ana, ele me mostrou claramente que
Nós já não estamos mais nessa terra. Há algumas vezes, irmãos, que nós ficamos dias aqui dentro, sem sair para fora. Nós só vamos lá fora algumas vezes, pega uma água e já volta. Não dá tempo. Nós estamos tão envolvidos com as coisas de Deus. Atendendo os irmãos, preparando vídeos, fazendo edições. Nós, muitas vezes, nem pisamos mais no chão. E eu falei para minha esposa e a minha filha, eu falei, olha, nem no chão estamos pisando mais, realmente o Senhor quer que nós vamos embora daqui. Agora, por que uma cidadania? Há um padrão do nosso reino. Para mim me tornar um cidadão americano, eu vou ter direitos, muitos benefícios. Irmãos, vocês nem imaginam. Eu vou poder entrar em qualquer parte do mundo onde os Estados Unidos têm, onde eles têm embaixada, tranquilo, respeitado. Fora os benefícios aqui dentro, você vai realizar muitas coisas porque abre as portas para o americano. Mas eu pergunto a vocês, do que isso me serve? Só que também eu tenho deveres, muitos deveres. Com os céus, irmãos, é um padrão mais elevado. Se você pegar Mateus 5, 6 e 7, ali nós temos o padrão dos cidadãos do reino. E é muito elevado. Por isso que agora que nós estamos entrando na palavra dos profetas, quando eles já estão nos introduzindo na eternidade, porque agora o ponto final é a glorificação. Então eles estão tratando com os últimos pecados, que é uma exigência. Uma vez que nós recebemos o Senhor, nós entramos para dentro do reino de Deus, nós cometemos pecados. E o reino exige algo de nós. Exige um arrependimento com sangue urgente. Para que nós saiamos dessa terra, o reino exige isso. Exige. O padrão da santidade e da justiça de Deus não é negociado. Nós temos, no reino de Deus, nós temos muitos benefícios. Nós temos toda a proteção da nuvem, mas há exigências também. Agora, é muito importante isso também que eu vou falar. Quando Adão, ele caiu no pecado, e ele pecou, entrou ali na humanidade, de acordo com Romanos 5,12, entrou a condenação e a morte. Assim, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso é um fato. Quando Jesus Cristo chegou, ele vem como uma opção única. Se você aceitar o Senhor, recebê-lo em seu espírito, viver agora, passar pelo batismo, e viver um padrão de santidade que o reino exige, e seguir a orientação dos 2 profetas do Senhor, agora nessa reta final, a chance de entrarmos no arrebatamento é 100%. Mas, vejam, se nós, eu e você, não conseguirmos atingir esse padrão, então aqui a primeira frase é: quem vencer, herda tudo. Quem perder não herda nada. A condenação, ela permanece na velha criação. A condenação, ela não foi removida. Hoje, na minha oração pela manhã, o Senhor me deixou isso muito claro. A condenação, ela permanece. Então, existe uma exigência de Deus. Eu vou apertar agora, vocês vão ficar um pouco assustados, mas é melhor ficar assustado agora. Porque nesse momento, quando o arrebatamento acontece, que nós temos um item chamado rebelião. Muitos cristãos vão olhar para o Senhor e vão dizer: Senhor, eu nunca adulterei. Senhor, eu nunca roubei. Por que o Senhor me deixou? Eles vão estar no choro e ranger de dentes. Depois do arrebatamento,
eles vão cair e rolar no chão, rangendo os dentes. Porque o Senhor me deixou. Por quê? Você pode não ter cometido isso, mas você não seguiu os 2 profetas que eu enviei para a terra. Você entrou num processo de rebelião. Você entende? Muitos não vão ter cometido pecados tão grosseiros como muitos dessa sala cometeram e vão ficar. Porque no momento exato de identificar os mensageiros de Malaquias 4, eles não conseguiram identificar. E é nesse momento que, por eles terem seguido o seu único caminho, por eles terem falado até mal, agora tem um acerto de contas. Um acerto de contas muito sério. Abram comigo, vamos começar aqui. Vamos começar com Lucas. Lucas capítulo 19. Eu vou começar com o versículo de número 14. Lucas 19, 14. Fala assim: mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Essa situação, aqui nós fizemos um pecado e nós nos arrependemos na quinta-feira. Não permitir que o Senhor reine. Isso aqui, irmãos, não é um pecado. Eu coloquei lá como um pecado, mas isso aqui é uma rebelião. Por favor, identifiquem o que é pecado e o que é rebelião. A rebelião está relacionado com a natureza do orgulho. A natureza pecaminosa que está dentro de nós, irmãos, ela é movida pelo orgulho. Pelo orgulho. E esse orgulho que está dentro de cada um de nós, ele é o item número 1 da natureza pecaminosa. Em outras palavras, o orgulho, ele começa com ele. E dali saem as ramas. É como um pé de mandioca, de juca. O pé é o orgulho, é a natureza. O orgulho é a natureza pecaminosa. E as ramas são pecados. Então, se nós tratarmos com ele, os pecados vão desaparecendo. Rápido. Mas ele está relacionado totalmente com a morte. O orgulho, irmãos. Em outras palavras, ele é a própria morte dentro de nós. Nós estamos tratando com o pecado de mentir. É grave. Mas o orgulho é pior. Nós estamos tratando com um pecado, irmãos, de zombar de alguém. É grave, mas o orgulho é pior. Todos os pecados, ele é grave, mas o orgulho é pior. Porque é dele que sai a soberba. É dele que sai a ambição. É dele que sai a justificação. É dele que sai, irmãos, todos os pecados que estão relacionados nos 3 níveis. No nosso corpo, alma e espírito. É dele que sai. Ele é o ego que está dentro de cada ser humano da velha criação. Por que veio a condenação sobre nós? A condenação entrou exatamente porque em Gênesis fala que quando o homem comeu, se abrir os seus olhos, quando diz que ele passou a ter uma vida própria, uma vida independente, quer dizer que ele já não depende dos céus para viver. Quer dizer que ele está substituindo Deus na sua vida. O orgulho, ele substitui Deus na nossa vida. Eu vou repetir, o orgulho, ele substitui o Pai, o Filho, o Espírito Santo nas nossas vidas. Ele é o mais terrível. Aí nós temos a cobiça. A cobiça, ela existe por causa do orgulho.
Todos os pecados estão ali nessa natureza. E quando se fala natureza, está dizendo, irmãos, próprio devil with darkness, o próprio demônio com as trevas dentro de nós. Essa criação, ela foi condenada. Por favor, compreendam isso. Essa criação, ela já foi condenada à morte. Não tem como mais ela escapar. Ela foi condenada à morte. Segundo, a terra que ela vive foi condenada à destruição por causa dela. As galáxias que fazem parte do sistema planetário todo foi condenado à destruição por causa dela. Não tem esperança para o old man, velho homem, para o orgulho. E é tão forte que nós temos o mundo. O que é o mundo? É um sistema de rebelião. O mundo é um sistema de rebelião que se opõe ao governo de Deus na Terra. Eu vou repetir, Satanás, ele estabeleceu na esfera do mundo. O mundo não é a Terra, irmãos. A Terra é a Terra, ela vai ser destruída. O mundo é um sistema que se opõe na Terra à agenda de Deus, o governo de Deus, a administração de Deus. E Satanás exatamente governa a Terra por meio do orgulho do homem. Por isso que o mundo, ele é tão forte. É o orgulho que busca destruir Deus do seu governo. É um sistema que não está a favor do reino de Deus, mas ele é contra ao reino de Deus. E Satanás consegue governar a terra por meio do homem e da mulher orgulho. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo do que é o orgulho na vida. Eu irmãos, falo para vocês com muito cuidado. Temor de Deus. Todos nós que temos um depósito, palavra, um certo conhecimento, nós temos que tomar mais cuidado. Porque esse tipo de pessoa, como nós que estamos nessa sala, por termos um grau de conhecimento, nós podemos cair mais rápido e a queda é muito rápida. É muito rápido. Eu vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, nós ainda estávamos na apostasia. Eu já falei isso para minha esposa, minha filha. E se passaram muitos anos que eu estou servindo a Deus e eu conhecia o orgulho na doutrina. Eu conhecia a cobiça na doutrina. São verdades importantes que estudamos isso. Mas doutrinariamente falando, é bom você conhecer, mas o conhecimento termina te levando para a morte se você não tem experiências com aquilo. Então eu ouvi uma mensagem, eu não estava ainda nesse santo ministério. Enquanto a pessoa falava, irmãos, foi a primeira vez que eu identifiquei o orgulho. Eu não estava nesse santo ministério, mas eu já estava sendo ministrado pelos 2 profetas do Senhor há 8 anos. Muito tempo, e eu estava comendo as mensagens, e eu não conseguia identificar. De tanto ouvir, eu comecei a ficar claro. Primeiro, ter uma visão de mim mesmo. O Senhor começou a mostrar a minha pessoa. Foi quando aquele irmão falava, dava uma mensagem, e eu, irmãos, puxa, mas ele podia ter tocado nesse ponto. Não, esse ponto. E eu iria compartilhar. Depois que ele terminasse, eu iria falar 5 minutos dentro do que ele falou. Eu iria falar. Então eu falei, mas ele não podia. Enquanto ele falou, irmãos, eu fui, mas isso aqui, ele podia ter falado aqui. Não, agora ele podia ter tocado aqui. Esse ponto aqui ele pulou.
Quando ele terminou, e eu estava ali cheio de itens, eu tinha mais um monte de versículos, e eu disse, ele pulou isso aqui. Quando me tocou para falar, irmãos, eu não consegui não tocar naqueles itens que eu senti que eu tinha que falar. Então, eu toquei em todos aqueles itens, nos meus 5 minutos, acabou a reunião, e eu fiquei com aquela sensação dentro de mim. Ela já estava desde o começo, mas uma sensação assim, puxa, uma voz, aquela voz que fala, puxa, o irmão realmente ele não tocou no que ele tinha que tocar. E eu podia ter falado esse ponto também. Eu podia. Mas aí, irmãos, passou assim o tempo inteiro eu comecei conversando. Eu fui tomar café com a família, mas o tempo inteiro eu podia ter tocado nesse ponto também. Esse ponto aqui, eu tinha só 5 minutos, eu precisava de mais tempo para tocar nesse outro ponto. Irmãos, eu fui falando, tomei café, a minha esposa, a minha filha, ali tinha alguns jovens, e dentro de mim aquela voz, puxa, eu podia ter falado, esse ponto aqui eu tinha que ter melhorado, puxa, isso aqui não podia, eu não podia ter deixado isso para trás. Irmãos, eu tomei banho, eu fui para a cama, e aquilo na minha mente, eu conversando comigo mesmo, e em certo sentido o meu coração disparava. Então, o que nós entendemos, a mente ela fica acelerada. Passou-se mais ou menos umas 2 horas, toda a minha família dormiu e eu ali. Puxa, eu podia ter tocado nesse ponto. Não, mas esse ponto... Irmãos, a verdade foi me levando. E eu comecei a ver no que o irmão falou a Bíblia inteira. E o meu coração disparando. E eu ali não conseguia dormir. Chegou um momento, irmãos. Eu sentei na cama. Falei, tem alguma coisa errada aqui. Foi a primeira vez que eu identifiquei o orgulho dentro de mim. Eu parei. Eu não ia dormir. Porque houve tempos, irmãos, que eu passava a noite inteira em claros. Pensando na palavra. Pensando o coração disparando. Aquela palavra que o irmão falou, aquela. E eu não identificava que aquilo era o orgulho. De que eu poderia fazer melhor. Foi naquele momento, então, que eu fui diante do Senhor pela primeira vez, mais de 20 anos como um pastor. Eu não sabia o que era o orgulho e nem como ele se manifestava em mim. Irmãos, eu fui diante do Senhor. Eu falei, Senhor, isso aqui é o orgulho. Aí eu tive que atacá-lo duramente. Eu falei, orgulho, no nome de Jesus. Eu decido pela cruz de Cristo. Eu tomo a cruz de Cristo agora. Senhor, eu preciso da cruz de Cristo agora. O que eu estou sentindo é um orgulho. E vocês percebem, o orgulho, ele substitui Deus. Você está pensando que é Deus falando, porque muito. A árvore do conhecimento do bem, essa parte boa, é Deus, mostrando a sua capacidade. Em alguns casos, eu não vou generalizar, mas eu vou dizer que um pouco mais de 99%, o Filho de Deus pensa que é Deus falando com ele, que é Deus ministrando, que é Deus dando revelação para ele. E é o orgulho. Então eu fui diante do Senhor com força, irmãos. 15 minutos de oração. Veja, 15 minutos de oração me arrependendo e colocando o orgulho na cruz. Eu deitei na cama e dormi. Eu não ia dormir porque eu já me conhecia. Eu passava a noite em claro. Mais de 20 anos achando que aquilo era a revelação de Deus. Que Deus estava falando comigo, Deus estava ministrando. No outro dia eu levantava, irmãos, Deus falou comigo. Nada, era o orgulho. Eu dormi, eu levantei para orar de madrugada e eu mais uma vez fui diante do Senhor. Senhor, agora eu sei o que é orgulho. Então eu comecei a combatê-lo antes de eu vir para esse santo ministério, porque eu já estava sendo ministrado pelos 2 profetas. Por isso eu consegui ver. Se você não identificá-lo, ele vai vir, nesse caso ele veio de uma maneira em mim. Mas eu tive ataque deles de 200, 300 vezes, diferentes. Eu estou contando uma maneira que ele me atacava.
estava relacionado com a capacidade de entender, de interpretar as verdades. Mas existem outras maneiras, desde que alguém peça para você pegar um copinho, qualquer copo, e você vai lá e pega aquele copo, de repente naquilo você pode se orgulhar, só de você ter sido escolhido para pegar um copo para um líder, para um bispo, para um pastor, ou para qualquer líder. Você foi lá, buscou o copo e você já ficou orgulhoso. O orgulho, ele ataca de maneira diferente todos os filhos de Deus, toda a geração. Em coisas pequenas, você fez um trabalho na escola, puxa, parabéns, você foi muito bom. Você está usando uma roupa, uau, que roupa linda que você está usando. Já foi. Você percebe que são em coisas ínfimas, pequenas, ou em coisas grandes, ele vai nos atacar. Qualquer elogio, irmãos, qualquer elogio que alguém faz para você. E nós, como pais, aprendemos a elogiar muito nossos filhos e não entendemos que estamos tornando os nossos filhos orgulhosos. E eles vão substituir Deus mais cedo ou mais tarde. Eu não estou dizendo que você não pode falar parabéns, eu estou dizendo que você precisa tomar muito cuidado da maneira com que você fala. Quando eu vou falar para minha filha aqui que você fez uma excelente tarefa, eu já dou uma lição nela. Cuidado. E essa semana eu peguei ela aqui, cuidado com o orgulho. A minha esposa, nós três aqui, o orgulho. Porque pecadinhos, irmãos, já não vai nos pegar mais. Vocês sabem, esses pecadinhos pequenininhos, irmãos, não vai pegar essa questão de cobiça, ficar cobiçando as coisas, cobiçando mulheres. Irmãos, essas coisas, mentira. Esse padrão de mentira, de roubar, de mexer com dinheiro, irmãos, isso não vai nos pegar mais. Nós já atingimos um padrão, mas o orgulho pode nos pegar. Porque é uma natureza e ela está em nós. E nas pequenas coisas, ou grandes coisas, ele pode nos pegar. Aqui, nesse momento, nós não queremos que ele reine sobre nós. Já pegou. Agora, no versículo de Lucas 19, 27, eu peço que vocês tenham paciência comigo. O tempo não está ao meu favor. E eu tenho que falar mais alguns minutos. Por favor, tenham paciência. Lucas 19, 27 fala assim: quanto, porém, a esses meus inimigos. Isso aqui ele está falando de cristãos. Que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Então nós nunca, na apostasia que estávamos, tocávamos nesses versículos. E quando tocávamos, com cuidado, para não ofender os irmãos, não perder os dizimistas. Não perder, irmãos. Sabe, irmãos, nós tocávamos mais, irmão, nós vamos governar 5 cidades, 10 cidades. Tocava na parte positiva. Mas o que é executar da minha presença? Os profetas falaram recentemente que existe uma hoste de anjos prontas, irmãos. Prontas. Eles já estão prontos. Depois do arrebatamento, irmãos, eles vão executar. Executar é matar os rebeldes que se rebelaram contra os 2 mensageiros. É como você falar: Deus, você é mentiroso. Eu não vi na tua palavra que o Senhor está falando que enviar 2 mensageiros. Deus, eu não vou seguir a orientação deles. Eu prefiro, Deus, ir na internet, pegar só coisa negativa contra eles e divulgar do que segui-los. Quanto aos meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o e executai-o. Irmãos, eles falaram que existe uma hoste de anjos prontas para matar, para executar os rebeldes. Porque nós sabemos que quando o arrebatamento, quando o Espírito Santo levar a noiva embora, a única casa que o Espírito Santo vai ter é nas 2 testemunhas. Ele não tem mais casa na terra. Por isso, irmãos, quando fala, preste atenção, que o Espírito não vai ter mais casa, quer dizer que o nome daqueles que eram a casa foi removido.
do livro da vida. Acabou a era da graça, eles podem ser executados. Eles devem, eles merecem ser mortos. E quando eles são executados por esses anjos, eles vão direto para o inferno. Ah, mas uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo na era da graça. E mesmo assim, não faça tudo o que você quer, porque você pode olhar para esses dois profetas. Eles estão na terra para nos salvar de três coisas. Primeiro, eles vieram para nos salvar do pecado, nos ajudar a sair do pecado. Segundo, eles vieram para nos ajudar a sair da apostasia. E terceiro, eles vieram para nos ajudar a sair da rebelião. São três itens que estão dentro do seu ministério: o pecado, a apostasia e a rebelião. Você pode olhar que dentro do arrependimento tem esses três itens. O nosso chamamento para se arrepender quer dizer, enquanto eu me arrependo, eu estou sendo salvo desses três itens. E preste atenção, na sua cidade, todos os rebeldes vão ser executados. Aí você fala, mas Deus, eles não vão ter uma chance de ser um vencedor tardio. Aqui é importante. O ranger de dente começa exatamente depois do arrebatamento. Eles vão rolar pelo chão. Segundo, nós vamos ter dois tipos de pessoas. Na realidade, eu poderia falar de quatro. Deixa eu abrir então. Nós vamos ter, depois do arrebatamento na terra, os judeus. Os judeus vão estar na terra. Vai começar os 7 anos deles. Nós vamos ter as nações. Nações. As 200 nações vão estar na terra, vão começar a ser julgadas. Nós vamos ter, irmãos, os que eram santos pecadores. E eu estou dividindo esse grupo em dois. É um só. Mas os que eram santos pecadores e os que eram santos rebeldes. Então, tem duas categorias de cristãos. Existem os pecadores e existem os pecadores rebeldes. Então, os rebeldes, eles serão executados. Agora, os pecadores, aquele que vivia olhando alguma pornografia, aquele que, de alguma maneira, ele tentou. Ah, mas ele está naquele grupo centenário, eu não vou citar aqui nomes. Ele perdeu o arrebatamento. É um homem natural, mas nunca se rebelou. Então, ele pode ter uma chance sendo assassinado pelo anticristo. Ele pode ter essa chance. Não estou dizendo que todos vão ter. Porque o número, de acordo com os profetas, que vão ser assassinados de ex-cristãos é muito pequeno. Eu diria que mais de 90% não vai conseguir resistir ao anticristo. É um número pequeno que vão ser assassinados sem negar. Agora, aqueles do quinto selo, a maioria, eles falaram que são judeus, que vão ser assassinados por não receber a marca do anticristo. Eles serão assassinados em milhares de milhões. E eles só vão ter a força para não receber a marca por causa do evangelho que as duas testemunhas vão estar pregando para eles. Agora, o orgulho é o orgulho que está resistindo dentro dos cristãos a não obedecerem essa única voz. Por isso que eu quero abrir com vocês em 2 Pedro, por favor. Eu vou comentar menos por causa do meu tempo, eu vou ler mais. Está bem? 2 Pedro, capítulo 2. Oh, irmãos, quanta revelação estamos ganhando aqui. Mas são revelações assustadoras. Então, o capítulo 2, nós vamos entrar na etapa da rebelião. Viu? Quando você pega, seria até bom eu mostrar primeiro para vocês, 1 Coríntios capítulo 10. Eu creio que ficaria melhor. Desculpem, por favor. Vamos 1 Coríntios capítulo 11. Eu vou ler com vocês apenas um versículo. 1 Coríntios 11, o versículo 3. Esse versículo é o versículo mais sério do Novo Testamento. É o mais duro.
do Novo Testamento. Por quê? Porque ele trata do encabeçamento. Irmãos, esse versículo aqui, ele é o mais duro, porque ele toca diretamente na pessoa do velho homem, que é o orgulho. Então, 1 Coríntios 11:3 fala assim: quero, entretanto, que saibais. Paulo está dizendo, você tem que saber disso. É importante que você saiba. Quero, entretanto, que saibais. Ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. O que é isso? Nós temos o Pai, o Filho, o homem e a mulher. Isso chama-se governo universal. Deus estabeleceu isso. Quem estabeleceu? Deus. Deus muda? Não. Deus não pode mudar? Não. Ah, mas os homossexuais hoje são milhões no mundo inteiro, não pode mudar? Não. Ah, mas o movimento que temos aqui disso não pode mudar? Não. Porque Deus, irmãos, nos céus, eu vou falar isso com muito cuidado, você tem que tocar nisso. Por um lado, ele é um Deus que não muda, mas por outro, ele muda. Você fala, mas como? Nos céus, ele não muda, mas na terra ele pode mudar. Ele pode. Quando Moisés falou, Senhor, olha aqui, eu estou há 40 dias no monte. O Senhor falou, desce depressa, porque o teu povo, que você tirou da terra do Egito, eles acabaram de fazer um bezerro e estão me adorando. Moisés, eu vou destruir eles. E vou fazer de você um novo povo. Ele está tomando uma decisão na terra. Deus e Moisés falou, Senhor, arrependa-te. O que vão dizer os egípcios? O Senhor tirou eles do Egito. O Senhor prometeu para Abraão, Jacó, Isaac. Olha o que está acontecendo. Arrependa-te. O que aconteceu? Deus se arrependeu. Há coisas na terra que Deus muda. Aquele pecador que caiu, que tinha que ser morto, aqui o Soares. Deus podia ter me matado, mas ele decidiu ter paciência comigo. Nesse caso aqui, foi decidido esse governo nos céus. Ele não muda. Ele vai administrar os que vão entrar baseado nesse governo. Deus é o cabeça de Cristo. Isso nunca vai mudar. E Cristo, quando ele esteve na terra como Jesus, ele obedeceu o Pai 100%. Ele viveu o Pai. Ele expressou o Pai. Se submeteu ao Pai. Ele veio do Pai, mas ele veio com o Pai. Agora, quando chega no homem, aí começa o problema. Porque se Cristo submete ao Pai, o homem não consegue se submeter a Cristo. Eu não vou nem tocar na mulher. Não. Porque hoje nós vemos como há um pecado, né? Os direitos iguais. O modernismo da igreja. Isso é um perigo de colocar a mulher no mesmo nível. As irmãs que reivindicam esse padrão, todas vão ficar como anticristo. Todas. Nós não podemos mudar. Deixa o mundo mudar. Deixa o modernismo mudar. Deixa eles fazerem. Eles vão ter o justo juízo deles. Mas nós nos submetemos. E nós fazemos isso por amor. Por amor. Não é difícil para a esposa se submeter ao esposo. Não é difícil para o esposo se submeter a Cristo. E não é difícil para Cristo se submeter a Deus. Nós fazemos por amor. Entende? Agora, o encabeçamento universal. Deus, Cristo, o homem e a mulher. Não toquem nisso, por favor, não toquem. Eu estou te dando um conselho, não toque. Agora, tem uma pessoa em nós chamada orgulho. É ele o causador disso. Ele é o causador. Quando ele se manifesta,
Ele é a própria morte em nós. Quando ele se manifesta, ele nos levou para a velha criação. E a velha criação, ela já está condenada. A velha criação já está em rebelião contra Deus. Por isso que, quando o arrebatamento acontece, os rebeldes, duas categorias, aqueles que eram cristãos e as nações, eles serão executados. Irmãos, eu estou chocado. Quantos que pegou o evangelho fácil e bonito? O arrebatamento vai ser no meio dos 7 anos. Nós temos chance. Nós vamos ver o anticristo se manifestar, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver os judeus construir o templo, nós vamos ver os 2 profetas chegar. No meio dos 7 anos é que vai ter o arrebatamento. Irmãos, nós aprendemos esse evangelho. Olha, se nós não conseguir agora, não se preocupa que depois tem as trevas exterior, não é tão difícil. Mas na Nova Jerusalém, todos nós vamos estar juntos. É mentira. Irmãos, não é verdade isso. Não é verdade. Aí está o grande perigo, como que nós somos conduzidos para um evangelho barato, que facilitou o pecado, que fez com que nós alimentássemos nosso ego, nossas ambições. Você já imaginou se os teólogos tivessem apontado o profeta Elias? Se eles tivessem falado, quando ele chegou agora, todas as igrejas se submetessem, você pensou que avivamento aconteceria? Os céus têm capacidade para 8 bilhões de pessoas, eles falaram. Então agora, vamos para 2 Pedro capítulo 2, por o tempo eu só vou fazer mais leitura, vou comentar muito pouco. Então, esse padrão de 1 Coríntios 11, ele começa agora aqui. São aqueles que não se submeteram a Cristo. O encabeçamento. Então, 2 Pedro capítulo 2 fala assim como no meio do povo surgiram falsos profetas. Falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos se guiarão às suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e sua destruição não dorme. O 4, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservado-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduziu a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Irmãos, parece que Pedro não está falando isso aqui para cristãos. Olha o padrão da rebelião, irmãos. Olha o padrão. Isso aqui é muito grave. Eu nunca tinha visto dessa maneira. Para mim, puxa, eu vou pregar um evangelho doce. Então ele está pegando o versículo 1, 2 e 3, está mostrando o tipo de rebelião que iria estar dentro das igrejas. E aí, a partir do versículo 4, ele vai mostrar o tipo de juízo que Deus usou para os rebeldes da época de Noé, da época de Sodoma e Gomorra, e ele está dizendo, Deus vai usar exatamente para vocês. Os anjos, só um pecado eles cometeram. Adão só cometeu um pecado. Não teve redenção para Lúcifer. Não teve redenção para Adão.
E o Senhor preparou uma redenção para nós. Mas mesmo com essa redenção, os homens seguem em rebelião. Uma vez que não aceita que Deus, que Cristo os governe, é rebelião. Eu não queria ler, mas eu vou ler com vocês para vocês entenderem. Por favor, marquem isso. Ainda, 2 Pedro capítulo 1, eu vou ler com vocês a partir do 16. Veja, os profetas não estão lendo, mas eu sinto que eu devo ler. Porque o apóstolo Pedro, ele fala assim no 16, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Veja, nós estamos estudando sobre o Monte da Transfiguração. Agora, o apóstolo Pedro vai dar esse único testemunho da vida dele. Irmãos, Pedro caminhou com Jesus 3 anos e meio, mas só existe um testemunho que marcou Pedro. Olha o versículo 17. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviado a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aonde que aconteceu isso? No Monte da Transfiguração. Agora o 18. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos. Quem ouviu? Pedro, Tiago e João. Nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Veja, esse dia que o Senhor levou Pedro, Tiago e João para o Monte da Transfiguração. E o Senhor veio Moisés e Elias. Olha, irmãos, como que isso aqui é forte. Moisés e Elias, eles vieram para trazer um recado de Deus para Jesus. E a nuvem veio. Lucas 9 fala que a nuvem desceu. E Moisés e Elias, eles estavam vivos. Estavam vivos. Eles vieram como homens. São 2 anjos do juízo que percorreram toda a Bíblia e que agora estão conosco agora. Eles estavam vivos e eles viram no momento que Jesus foi glorificado. Segundo, eles ouviram aquela voz. E essa visão marcou Pedro por toda a sua vida. Ele foi que disse: vamos fazer uma tenda para Moisés e Elias. Esses 2 personagens eram os personagens mais importantes para os judeus. E naquele momento da transfiguração, Pedro ainda era um hebreu. Tiago era um hebreu. João era um hebreu, porque a igreja ainda não tinha começado. Ela começou em Atos 2. Então, a primeira manifestação da glorificação foi para hebreus. Foi para o povo judeu. Mas os 2 personagens que estavam naquela primeira glorificação, que era Moisés e Elias, hoje eles estão na terra. E o evangelho de Pedro, olha só, quando Pedro fala daquele momento, se você seguir descendo, ele vai falar agora no 19 da palavra profética. E a palavra profética que Pedro vai falar, que nós precisamos ouvir, porque ela é como a candeia, essa palavra vai ser ministrada por os 2 profetas que estavam no monte, naquele dia que marcou Pedro. Pedro viu eles chegarem, viu eles conversar com o Senhor. Pedro estava ali. Tiago e João, depois eles foram embora. Foram para onde, irmãos? Desapareceram na nuvem. Na nuvem. É um portal, irmãos. Nós, os vencedores, a porta. O arrebatamento, ele, de todo o planeta Terra, nós vimos isso já. Talvez alguns novos aqui na nossa sala, eles não viram. Mas eu falei para vocês
Aqui está o planeta Terra. Lembra que eu falei algo para vocês? E há um portal, irmãos. Eu não sei o lugar. Se eu moro aqui, você mora aqui, outros moram por aqui. No momento do arrebatamento, todos vão se dirigir para cá. E eles falaram que esse portal está exatamente em Jerusalém. Naquele portal que Elias subiu. Naquele portal onde o próprio Jesus, quando ele ressuscitou. Há um portal ali que vai ligar. Todos nós vamos ter que nos encontrar naquele lugar e juntos nós vamos subir para o norte. Então, a nossa saída da Terra, ela é tão chocante que não importa o lugar que você mora, não importa. Você vai ter que passar por esse portal. Vamos dizer que o portal seja nesse pontinho branco. Quer dizer que nós, então, nos encontramos. Todos nós nos encontramos nesse lugar. Não importa o seu lugar. E daqui nós, então, seguimos para onde? Em direção aos céus. E os céus está quando todo o universo termina. Todo o universo foi criado por ele. Os céus, quando termina o universo, os profetas falaram, aí está os céus. Então, nesse momento, quando nós olhamos para esse Pedro, na nuvem, se abre. É nesse lugar que a nuvem se abre, eles viram uma porta. E nós nos encontramos debaixo dessa nuvem. Essa nuvem vai até aquele portal e nós entramos por essa porta que abre na nuvem. E nós seguimos em direção ao céu sem nenhuma parada. E eles disseram que nem olhar para trás nós olhamos. E é uma viagem de milésimos de segundos. Não tem mais, porque fala da velocidade da luz desse corpo glorificado. E em seguida pisamos nos degraus e entramos. A glória que nos espera, nós vamos entrando e eles viram nós entrando, desaparecendo naquela glória, indo em direção ao Cordeiro de Deus. Sendo recebidos por aquela grande festa que já está pronta para nós. Agora, Pedro ficou chocado. E quando nós chegamos agora, por favor, ainda 2 Pedro, eu já estou indo para finalizar. 2 Pedro capítulo 2, versículo de número 7, fala assim: e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. E porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Aqui está falando dos 2 profetas. A rebelião menospreza qualquer governo. Senhor Jesus, é muito forte. Atrevidos, arrogantes, não temem, difamam autoridades superiores. Não se submetem, não aceitam o Senhor governar. 11. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamatório na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos, irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Irmãos, estão falando muito mal dos guerreiros da eternidade, vão ser destruídos. O 13, recebendo injusta ou injustiça por salário de injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações
enquanto banqueteia junto convosco, tendo os olhos cheios de adultérios e insaciáveis no pecado, engordando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, o mudo animal de carga, falando como voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engordaram com paixões carnais por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. E eu vou para o capítulo 3 agora, rapidamente, versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Vos em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí eles vão descendo, e eu quero ir agora para o versículo de número 12, para finalizar, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa dos qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. E o 13, nós, porém, segundo as suas promessas, esperamos novos céus e novas terras, nos quais habita a justiça. Então, aqui tem dois tipos de povos, eu já fechei minha Bíblia. Um está esperando e apressando os novos céus e a nova terra. E os outros vão ser julgados e vão ser destruídos. São dois povos, dois caminhos. Irmãos, toda a queda deles veio por uma palavra chamada orgulho. E eu quero rogar, trata com orgulho. Porque o orgulho, ele é exatamente o que substitui Deus na sua vida. O orgulho, ele não vai se manifestar com coisas ruins na sua mente. É o orgulho que não vai nos deixar ir à cruz. Por que você tem que sofrer? O orgulho, irmãos, é o velho esposo de Romanos 7. Ele é aquele esposo de Romanos 7. Irmãos, ele é o pior. Se nós conseguirmos detê-lo, os outros pecados desaparecem. Nós alcançamos o padrão da santidade e da justiça com mais facilidade. Ele é subjetivo. Ele se manifesta na parte boa da alma. Ele não quer que você sofra. Ele se manifesta na linha da revelação. Ele se manifesta na linha das roupas, na linha da alimentação. Ele se manifesta até nos mais humildes. Ah, que irmão humilde, que irmão humilde. Mas ali, só de falar você é humilde, a pessoa já pode se orgulhar porque alguém falou que essa pessoa é humilde. Então o problema não está em alguém te elogiar. O problema está naquilo que está dentro de nós. O problema nunca esteve na lei. Mas as pessoas que receberam a lei não estavam preparadas para recebê-la. Eram pecadores carnais e orgulhosos. Nunca a lei teve problema. Ela é perfeita, ela é boa. Ela retrata exatamente o caráter de Deus, o ser de Deus. Mas as pessoas que receberam eram pecaminosas e eles não conseguiram praticá-la. O problema nunca está, irmãos, na Bíblia, mas o orgulho ele é tão forte que ele usa a Bíblia para se defender. Todos os líderes da terra que não se arrependerem é por causa do orgulho. E eles serão assassinados
logo depois do arrebatamento, e serão lançados no inferno. Não existe trevas exterior. Para 1000 anos, existe trevas exterior depois do arrebatamento. E não existe uma segunda chance. Ah, eu pequei, mas eu vou para os trevas exterior, depois eu vou para a Nova Jerusalém. Não. A Nova Jerusalém não é para pecadores. Então eu finalizo dizendo para vocês, trate com orgulho. Tratem. Não brinque com isso. Isso é um monstro que está ainda dentro de nós. Porque o Senhor vai ter que trazer o juízo. Porque a velha criação, irmãos, ela já está condenada. Quando a igreja sair, a condenação vem por quê? Porque já não tem mais chance para ela. O Redentor foi embora. Aquele que veio para redimi-la já foi embora. Os 7 anos é um período de céus fechados. Não tem luz. Céus fechados. Juízo, destruição e morte. Não existe mais redenção naquele período. Por isso que hoje nós temos que nos arrepender. Tome o arrependimento como a base. O arrependimento tem que ser o principal na sua vida. Segundo, tome a cruz. O arrependimento vai tratar exatamente com isso. Porque quando você vai para a rua de pano de saco, você sabe qual é a primeira parte que é destruída? O orgulho. Irmãos, é o orgulho. Nós somos orgulhosos. A primeira vez que eu fui para a rua de pano de saco, eu sou orgulhoso. E aí, mas como que eu vou vestir pano de saco? Eu comecei vestindo pano de saco dentro da minha casa. Não, mas agora eu não vou para a rua. Mas eu não posso. Mas eu tenho que ir, eu preciso ir. A minha esposa queria ir, a minha filha queria ir. Eu sei que elas dependem de mim. Se eu vou, elas vão. Eu vou. Eu decido ir. Irmãos, vem aquele orgulho. Vem a soberba. Para que você vai? Deixa de ser bobo. Não é aquela palavra, você vai fazer o que aí? Por que os cristãos, quando eles te veem de pano de saco, eles têm medo? Eles têm medo do evangelho que você vive. Porque eles não estão preparados, o orgulho não permite. O evangelho que eles estão recebendo, eles não precisam se humilhar assim para ser salvos. Eles creem que eles vão ser arrebatados sem necessitar disso. O orgulho. Você precisa provar isso em você. Quando você sai a primeira vez, você vai ter uma forte luta. Você tem que vencer isso. Na segunda vez, você já quase não sente nada. E na terceira, igual hoje, nós saímos já na terceira vez na rua, nós não sentimos mais nada, a gente já está em casa, já estamos felizes ali, nós não queremos saber de nada, nós queremos gritar. A minha filha, Ana, você poderia, filha, colocar alguma coisa? Veja, ela vai fazer um vídeo, mas não deu tempo, nós chegamos já, mas depois nós vamos postar esse vídeo. Mas há algumas fotos, você pode colocar, por favor, Ana? Nós fizemos o maior arrependimento da Flórida, conseguimos reunir os 3 pastores, famílias. Nós somos em poucos aqui na Flórida. A Flórida é um estado de 200 milhões de pessoas, perdão, de 22 milhões de pessoas. É o estado da Flórida, 22 milhões. Não é tão pouca gente, viu? É um pouquinho. Esse estado é considerado aqui um estado pequeno, não é considerado um estado grande. Aqui está, ó. Esse é o estado da Flórida. Estão vendo? Esse é o mapa nosso. Ó. É pequeno aqui, vocês estão vendo? Ou seja, nós moramos exatamente aqui, nós estamos aqui. Deixa eu apontar para vocês. A ver. Olha, nós estamos exatamente aqui, ó. Nesse pontinho. Nosso trailer está exatamente aqui nesse ponto vermelho agora, do lado desse lago. Nós estamos colados com esse lago. Então, nós descemos, aqui está Miami, está vendo? Fizemos o arrependimento aqui em Miami. Descemos para cá. Então tem um pastor aqui, mas aqui nós temos um segundo pastor que já atravessou para o ministério. Ele está aqui nessa cidade chamada Lakeland. Ó. Então nós já saímos por aqui, fomos lá, daqui para cá dá mais ou menos 3 horas, daqui para cá dá 1h40. Então nós fizemos o primeiro arrependimento, só eu, minha esposa e minha filha. E a outra filha, Jade, meu genro. Fizemos aqui em Miami.
Aqui não é a capital, mas é uma cidade muito conhecida. Tem Miami, Miami Beach, né? Muito grande aqui. Então, nós subimos, visitamos esse outro pastor, convidamos ele, ele desceu hoje, veio para cá. Então, nós reunimos esse pastor aqui, tem um pastor aqui e mais nós, 3 pastores. Foi o arrependimento que esses 3 pastores já atravessaram para o ministério, já são do ministério. Ana, você pode passar, tem alguma coisa aí, filha? Então, foi positivo. Esse é Pode passar, filha. É a corte de Miami. Corte é o fórum. Esse é o fórum de Miami. Oh, glória, glória, glória. Yeah, Jesus. Ten piedad, Jesús. Quantas injustiças no lugar, meu Deus. Tende misericórdia de nós, meu Senhor, agora. Yeah, poderoso nome de Jesus. Jesus is calling. Poderoso nome de Jesus. Senhor, estamos te clamando por misericórdia, Senhor. Misericórdia de nós, profeta, Senhor. Misericórdia das nossas vidas, meu Deus, Senhor. Porque pecamos contra ti. Pecamos contra os céus. Pecamos contra a terra, meu Deus. Nosso coração não é limpo, não é puro. Agora o teu juízo chegou a nós. Deve ter mais alguma coisa. Todos nós, existem pastores americanos, só falam inglês, tem o pastor hispano que fala só espanhol e temos nós. Então, nós fizemos o arrependimento em 3 línguas. Tem mais alguma coisa? Você não tenha vergonha. Isso aqui estoura o seu orgulho. Acaba com você. Destrói o orgulho. Você precisa disso. Não tenha vergonha. Você precisa. Se você quer o arrebatamento, deixa o Senhor te estourar. Vai para a rua. Esses prédios, nós estamos bem no centro. Da realidade, não é o centro ainda. Essa corte em Miami não é ainda o centro, mas é um lugar. Nós estamos ali, todos nós de joelhos. Nós ficamos muito tempo dessa vez, irmãos. Ficamos quase 3 horas. Não queríamos sair. Foi fluindo, e foi chegando gente. E foi sendo evangelizado, orando por pessoas. Pessoas foram recebendo o Senhor. Então, algo foi passando ali que não deixava a gente sair. Levamos água, tinha gelo. O sol não estava quente, estava um ambiente bom. Tinha um ambiente muito bom ali. Nós estávamos em um grupo bom de irmãos, 3 pastores, esposas de pastores. Aí tá os 3 pastores. Esse primeiro aqui é o pastor latino, o pastor Joel Temprana. Ele tem uma igreja aqui em Miami. O último lá é o pastor Williams. Ele é americano, ele só fala inglês. O pastor Joel, esse primeiro, só fala espanhol. Então, esse arrependimento foi muito poderoso. O Senhor reuniu esses 3 pastores. Aí começa a chegar pessoas pedindo oração. Nós nos reunimos para orar por eles. Então, houve várias pessoas recebendo oração, pessoas que receberam realmente o Senhor ali. Tá? Foi um tempo muito glorioso, muito poderoso. Pessoas parou o carro, aí uma mulher vindo na nossa mesa de evangelismo, ali tem bastante esse material de evangelismo, vocês podem ver, água, sempre leva água para distribuir para alguém, né? Lá no carro, lá no fundo, agora vocês viram, nós estamos juntos fazendo o arrependimento aqui, já no final, fizemos um círculo, o povo está passando na rua, olha só, esse carro vai passando na rua, os carros vai parando, pedindo, quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui, americanos, né? O que vocês estão fazendo aqui? Que igreja é vocês? Poderoso, muito poderoso, muito poderoso. Lá está a pastora auxiliar Ana, na beira do carro, lá está.
a mulher só fala inglês. Aqui mais 2 jovens passando na rua parou, receberam já o material de evangelismo. Depois nós demos 2 águas para eles e eles pararam, receberam também oração. Agora nós estamos já em frente à corte, o grupo. Nós levamos a bandeira do Brasil, tem a nuvem. Nós estamos ali juntos, em frente à corte, o lugar que promove, ou seja, que promove a justiça do homem. É uma justiça falha e caída. E nós estamos ali em frente à corte, trazendo, de fato, buscando a restauração da justiça de Deus. Então, nós estamos em um grupo bom, faltou pessoas, faltou mais algumas pessoas que eram para estar lá conosco. A irmã Marina não pôde ir, faltou a minha filha Jade, o meu genro Kevin, as crianças estavam com febre e eles não puderam ir. Faltaram mais 3 pessoas que eram para estar conosco. Nós teríamos um total de 11, mas não tem problema. Nós reunimos esses pastores, a Ana vai mostrar mais alguma foto. Foi um tempo bom. Destrói o orgulho, irmãos. Destrói. Não tenha medo. Não vai acontecer nada. Eu vou parar por aqui e eu queria abrir o microfone para vocês, no poderoso nome de Jesus. Pastor André, obrigado pela oportunidade. Shalom, obrigado,